Catástrofes naturais, fenômenos da natureza e até incidentes com usinas e grandes explosões. Tudo isso nos causa um certo pavor, mas também uma certa curiosidade. No vídeo de hoje iremos analisar alguns fatores interessantes que aconteceram naquele incidente trágico da explosão em Beirute, tá bem? Assunto muito recente, por sinal, e que nos trouxe uma gama de fenômenos físicos que nós podemos analisar a partir de agora nesse vídeo. Então roda a vinheta! Fala galerinha, professor Danilo Farias de Física aqui e agora nós iremos analisar alguns fenômenos que aconteceram na explosão do porto em Beirute. Fica ligado aí. Vê só, tu provavelmente deve ter acessado em algum momento essa notícia aqui. Através de vídeos pelo WhatsApp e até nas notícias em que a gente pode ter acesso, nós tivemos então a visão de um vídeo ou de alguns vídeos aterrorizantes da explosão que aconteceu lá no cais em Beirute. Fica olhando aí. لا هيدا كثير هيدا لا اللي طلع كان خفيف الاول فرقعات ناريه واو الله اكبر الله اكبر Não sei se tu parou para perceber, durante a passagem desse vídeo, uma diferença. E por isso eu fiquei calado, inclusive. Quando há a explosão, primeiro a gente enxerga a luz. Ou seja, a própria explosão vindo, né? Para depois a gente escutá-la. Tanto a luz quanto o som, certo? Que são emitidos simultaneamente, diga-se de passagem, ou seja, eles são emitidos pela explosão ao mesmo tempo, eles saem ao mesmo tempo. Eles acabam incorrendo em uma diferença, tá? Ou seja, o tempo com que a luz chega até os teus olhos é bem menor do que o tempo com que o som chega aos nossos ouvidos. E por que isso acontece? Para pensar no seguinte: quando você tem nas festividades de final de ano, Réveillon, que vão soltar aqueles fogos, aqueles foguetes, e você está distante do local da explosão, o que acontece? Você consegue, primeiro, enxergar aquelas explosões, para só assim depois escutá-las. O que significa isso no final das contas? É o que a gente está falando agora. Percebam, nesse vídeo que está sendo exibido para vocês, nós conseguimos perceber primeiro essa explosão. Porque tanto a luz que é emitida quanto o som, eles são perturbações que acontecem no espaço-tempo. O que significa isso? São perturbações, pessoal, mas de natureza diferentes, certo? As naturezas são diferentes, elas surgem de fenômenos diferentes. Como assim? Se a gente parar para pensar, certo? Uma perturbação seria algo que vai oscilar nesse espaço onde a explosão aconteceu e até a sua percepção, até o local onde você se encontra. E nesse significado, nós trazemos a seguinte intuição. Por que essa luz é mais rápida e por que o som seria mais lento no final das contas? Perturbações, pessoal, nós entendemos como um tipo de ondas, as quais eu não vou entrar em um total detalhe, mas quando a gente fala a respeito de ondas, a gente tem que entender que esse fenômeno físico, certo? Esse tipo de sistema, ele gera uma perturbação no espaço ao seu redor. E ao gerar essa perturbação, essa oscilação que vem, essa perturbação que vem, ela possui velocidades diferentes, ambas constantes. O que caracteriza, sabe o quê?
um movimento uniforme. E o que seria esse movimento uniforme? O movimento uniforme é todo o deslocamento que acontece com variações iguais em intervalos de tempo também iguais. Como assim? É como se a gente estivesse andando sempre com a mesma velocidade, tá? Ou seja, quando você está dentro de um carro e ele está andando com a velocidade de 80 km por hora sempre, a todo momento, sem frear e sem acelerar. Isso significa que você mantém uma velocidade constante, ou seja, você descreve um movimento uniforme, ok? Então, esse movimento uniforme, ele é descrito através de uma taxa de variação do seu espaço, da sua posição, em um determinado intervalo de tempo, desde que essa taxa de variação da sua posição seja sempre constante. Ok, se as duas velocidades são constantes, por que então a luz chega primeiro até nós do que o som? Olhe novamente, bem minuciosamente, esse vídeo de agora. Se a gente for parar para fazer a contagem, percebam a diferença do tempo entre visualizar a explosão e escutá-la. Vai vendo aí. É de aproximadamente 9 segundos a diferença que acontece nesse vídeo em especial para você conseguir separar os dois fenômenos. Pessoal, o que é que está acontecendo? Ambas percorrem esse espaço de onde a explosão aconteceu e até onde a filmagem está acontecendo com velocidades constantes. Só que a luz, que é a mais rápida, ela tem uma velocidade de aproximadamente 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. O que significa isso? Significa 300 milhões de metros a cada segundo que se passa, aproximadamente, tá? Já o som, ele vai ter uma velocidade de aproximadamente 340 metros por segundo. Isso significa que a cada segundo que se passa, o som percorre 340 metros aproximadamente. Só fazendo uma continha bem rápida aqui, ó. Se eu dividir a velocidade da luz pela velocidade do som, aqui no ar, por exemplo, a gente vai ter uma média e quase de diferença de 900 mil, certo? Ou seja, é quase 900 mil vezes maior a velocidade da luz do que a velocidade do som, tá? Então veja a diferença, foram quase 9 segundos, pessoal, para que o som chegasse até o aparelho que estava captando as imagens. Então, olhem bem a diferença gritante entre essas duas velocidades, tá? Uma percorre 300 milhões de metros a cada segundo, aproximadamente, enquanto a outra percorre 340 metros a cada segundo, aproximadamente. Ou seja, ambas têm alguma coisa em comum. Ainda assim, elas são velocidades constantes, ou seja, não sofrem alteração em sua intensidade nem para mais, nem para menos. Ou seja, ambas são descritas por essa relação que está aparecendo aí agora, ó, aqui exatamente, tá? Ou seja, essa relação, ela me dá exatamente a taxa de variação da posição que um corpo ele vai executar ao passar do tempo. Nesse caso, não se trata de um corpo, e sim de uma perturbação, mas ela é igualmente válida para perturbações como ondas, citadas aqui no vídeo, assim também como para uma pessoa caminhando, uma pessoa andando de bicicleta, um carro, por exemplo. Então, um corpo ou um determinado sistema, uma perturbação, irão percorrer esses espaços iguais, com também intervalos de tempo iguais. Ou seja, eu estou te falando que existe uma taxa de variação constante. Essa taxa de variação do espaço é exatamente a minha velocidade. Tranquilo? Então, essa velocidade será constante, ela não sofrerá uma alteração. Porém, são velocidades bem discrepantes e por isso uma chega primeiro do que a outra. É a mesma coisa de estarmos falando, por exemplo, de uma pessoa
viajando de carro entre uma cidade e outra vizinha, e uma outra pessoa, uma segunda pessoa, viajando de bicicleta. Obviamente, quem está no carro vai chegar primeiro do que quem está na bicicleta. Tranquilo? Então há essa diferença, mas podemos supor que ambos percorreram esses espaços entre as duas cidades com a mesma velocidade. E isso descreve um movimento uniforme. Diante disso, pessoal, espero que tenham gostado do nosso vídeo de hoje. Eu vou ficando por aqui e depois eu trago mais curiosidades falando a respeito de catástrofes, fenômenos da natureza e incidentes. Tranquilo? Então um grande abraço e valeu!